Olá, bom dia. Estamos gravando para vocês mais um vídeo, nesse caso especificamente sobre um assunto, um tema muito interessante, que é como surgiu a ciência. Bem, durante milhares de anos, provavelmente desde a época das cavernas, da Idade da Pedra, o homem acreditava em mitos, em magia, em religiões. Então, tudo o que se sabia, na verdade, era mito. O homem acreditava, por exemplo, que o relâmpago era Júpiter que mandava do céu. Ele tinha lá na mão dele um punhado de relâmpagos, e quando ele se enfurecia, ele jogava esses relâmpagos, e esses relâmpagos vinham para a Terra, né? Então, assim era a crença dos antigos, até o ano 600, mais ou menos, antes de Jesus Cristo. Acreditavam ainda que o mar era governado por um ser, que aqui está representado numa pintura, chamado Netuno, que tinha um tridente. O tridente hoje em dia é do capeta, mas aqui o tridente, e que esse Netuno, então, tinha uma corte de mulheres lindas, e que ele governava as águas. Olha aqui, ele na sua pujança, tá vendo? Ele andava por cima das ondas, os cavalos dele puxava a carruagem dele por cima das ondas, e então era ele quem fazia com que o mar ficasse bravo, ou com que o mar ficasse manso, era ele quem produzia o aumento das marés. Então, a isso tudo, essas crenças todas, então, se denominou mitos. E esses mitos imperaram, como eu disse a vocês, durante muito tempo. Foi aproximadamente até o ano 600 a.C. E bruscamente, então, um homem decidiu acabar com isso. O nome desse homem, que decidiu fugir dessa concepção, tá vendo? Ó? Os homens faziam grandes coisas, mas tudo baseado em mitos e fantasia. Então, lá até o ano do ano 7.000 a.C., 10.000, 12.000 a.C., até o ano 600. Quando chegou no ano 600 a.C., então um filósofo quer dizer uma pessoa que pensa, então questionou isso. Como foi o nome desse filósofo e onde ele viveu? Aqui nós temos o livro Os Pensadores, da Abril Cultural, e aqui nós temos um pequeno resumo da história da filosofia. Então nós temos aqui os pré-socráticos. Por quê? Porque Sócrates foi um filósofo tão importante, que viveu por volta do ano 400 a.C., ele foi tão importante que ele é o marco. Antes dele, pré-socráticos, e depois dele, pós-socráticos. Então, um pré-socrático da cidade de Mileto, por volta do ano 600, então é o que está contando aqui, decidiu rejeitar o mito, acabar com aquela história. Não, eu não acredito que seja assim. Eu não acredito que a história é o que contaram, né? Que essa beleza toda do mundo é feita pelos deuses, que são os deuses que dão aos homens essas capacidades, que o raio, no final das contas, quando Júpiter se zanga, ele joga o relâmpago de lá de cima, que Netuno, com a sua corte, como eu já mostrei, não sei se vou encontrar de novo aqui, mas ele anda por cima da água com aquela carruagem fantástica. Eu acho que não vou encontrar mais, mas ele teria essa capacidade, veja só, está aqui, ele teria a capacidade de andar com a corte dele, cavalos, carruagem por cima das ondas, tal era a força, o poder dele sobre as ondas. Então, o homem que decidiu parar com isso, acabar com isso, acabar com o mito, não acabou com a religião, porque a religião era muito variada em cada lugar, mas eram mitos. Esse homem se chamou Tales, era um filósofo, um pensador da cidade de Mileto, na Grécia. A Grécia é
uma península que o professor, qualquer professor de história ou de geografia vai mostrar. E aí, pronto, depois que Mileto decidiu que não ia mais seguir o mito, que ele ia pensar pela própria cabeça dele, olha, ele jogou com todas as fichas. Ele disse assim, bom, até agora tudo que eu me conhece é revelado pelos deuses, são os deuses que fazem. Agora eu vou botar minha cabeça para funcionar, porque quando eu faço uma conta, se eu fizer a conta e ela sair errada, e eu tirar a prova dos 9, eu vou saber se ela está errada ou está certa. Então minha inteligência tem condição de atingir a verdade. Se a minha inteligência tem condição de atingir a verdade, para que eu preciso dos deuses e dos mitos se eu tenho uma inteligência e se ela é capaz de atingir a verdade? Esse foi o pensamento de Tales. E com esse pensamento surgiu a ciência. Ou seja, a fé na inteligência. Olha que jogou todas as fichas. Ele podia estar errado e aí teria enveredado por um beco sem saída, mas Tales estava certo. E aí depois dele, aí vem Pitágoras, que nós temos aqui uma pequena figura. Depois de Pitágoras, nós temos aqui Heráclito, de Éfeso. Então, estamos mostrando os mais importantes. Depois, nós temos o mais importante deles, que é Sócrates, que é quem divide a filosofia antes e depois dele, lá pelo ano 400. Aí, depois disso, todos na linha de Tales. Depois vem Platão, quer dizer, Tales é o iniciador da ideia de que o homem pode atingir a verdade pela inteligência, não pelo mito, não pela religião, não pela magia. Ele, então, é o fundador da ciência. E depois de Platão, que é essa figura que está aqui, então nós temos um que foi notável, muito notável. Esse homem, que se chamou Aristóteles, dominou a ciência durante 1000 anos. Tudo que se soube em relação à ciência foi saído da cabeça e da pena de Aristóteles. Então, Aristóteles foi muito importante e foi professor de Alexandre da Macedônia, que na história nós conhecemos como Alexandre o Grande. Está aqui o busto dele, ó. Aqui está um busto de Alexandre da Macedônia, ainda rapazola, Alexandre o Grande. E a coisa continuou. Então, nós temos recentemente, eu digo recentemente em relação a Tales, que foi 600 anos antes de Cristo. Aqui nós temos Bertrand Russell. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Nasceu em Londres, é isso? Aqui tem vários. Aqui tem vários, aqui não é só ele. Então aqui tem ele e tem More, mas eu quero somente ele. Então, Bertrand Russell nasceu a 10 de maio no país de Gales. É isso mesmo, Bertrand Russell. Aqui está a fotografia dele com a esposa. Então, um gênio. Eu considero o maior grande gênio da filosofia, da ciência. O que ele descobriu é tão notável, a filosofia dele é tão fantástica, que as universidades têm medo. Eu não conheço uma universidade no Brasil, no mundo, que tenha adotado a filosofia de Bertrand Russell, porque ela destruiria toda a cultura anterior. Tão revolucionária ela é. Quer dizer, se Tales criou uma revolução, rejeitando o mito, a magia, a religião e introduzindo o pensamento científico, Bertrand Russell fez algo muito maior, introduzindo uma coisa chamada filosofia analítica. Não vai dar tempo de explicar, mas a filosofia analítica é de uma exatidão tão precisa, ela une a matemática com a análise lógica e com o silogismo de Aristóteles, ou seja, ela une os filósofos gregos, a sabedoria deles, que Aristóteles criou o silogismo, com a linguagem, que é a análise léxica e a análise sintática, e a matemática. Juntando essas três ciências, esse gênio chamado Bertrand Russell, olha, já ontem, aqui não podemos confundir, porque aqui tem dois, minha gente, que nasceu em 1872 e morreu em 1970, ontem. Então esse homem criou uma coisa tão revolucionária ou mais do que Tales de Mileto. E aí estava fundada a ciência. A partir daí, ninguém mais quis saber de mitos,
ninguém mais que a religião agora passa a ser, se você quiser ser religioso se você não quiser ser, não será, mas nem tudo foi modificado. Por exemplo, aqui nós temos um livro chamado Parapsicologia no Equilíbrio Integral, e aqui está o parapsicólogo que escreveu esse livro. Então ele prova aqui, por exemplo, que a alma existe, ó. Aqui nós temos um dedinho, um dedo, dentro de uma câmera fotográfica. E sabe o que é essa luminosidade? A alma. Então a alma existe, tá vendo? Ó? Acreditava-se, devido à religião e aos mitos, que a alma existe. Pois bem, depois que Semyon Kirlian, um cientista já na linha de Tales de Mileto, de Aristóteles, de Bertrand Russell, inventou uma máquina chamada Kirlianógrafo, então descobriu-se que a alma existe. Aqui nós temos, ó, a fotografia Kirlian de um dedo, e ao redor dele está a alma, que ele chamou de aura. Aqui está outro. Então, veja, nem tudo caiu, nem tudo desapareceu. Então, continuou-se provando, a ciência agora prova. A alma não é mais uma fé. Eu não creio mais que tenho alma, eu sei que eu tenho alma, porque aqui está a fotografia, ó. Ao redor do meu dedo, isso aqui é apenas um dedo, porque a máquina é pequena. Produzir uma máquina dessa em um tamanho grande, que desse meu corpo, seria caríssimo. Então eles fazem uma pequenininha, e aí você só bota o dedo lá dentro. E aí ao redor do dedo você vê a alma. Esse brilho aqui é a alma, que o Semyon Kirlian, o inventor da máquina, chamou de aura. Então permaneceu a ideia de alma, permaneceu a ideia de Deus. Há várias pessoas que são ateias, que não creem em Deus, mas na maioria dos casos, a maioria das pessoas acredita em Deus, né? E uma coisa notável, então descobriu-se que o cérebro humano, que achava-se que era assim, na verdade é assim. Quando ele foi cortado ao meio, né, não é assim. Isso aqui é apenas visto por fora. Quando você corta o cérebro humano, você tem, aqui é só o córtex cerebral, mas se você der um corte, você tem aqui o córtex, você tem o sistema límbico e você tem o sistema reticular. Ou seja, a ciência foi muito além, não é só isso aqui, é isso aqui, são 3 cérebros. E aí, ninguém mais parou. A partir daí, nós descobrimos que o sistema nervoso, então, é como se fosse uma fiação elétrica que vai do cérebro para todo o corpo, é uma corrente de fios que percorre todo o corpo e nos dá movimentos. Descobriu-se muito mais coisas ainda. Descobriu-se que na natureza existem 3 reinos: o mineral, o vegetal, o animal, e dentro do animal um sub-reino chamado o hominal. Então, você veja, descobriu-se que aqui, por exemplo, eu vou mostrar para vocês, com certa dificuldade, porque o espaço aqui é pequeno, o meu braço, e no meu braço aqui eu tenho a minha pele. Se eu pegar um pedaço da minha pele e eu cortar, pegar um canivete bem afiado e cortar um pedacinho da minha pele, o que é que eu vou encontrar? Olha só, a ciência descobriu que se eu fizer isso, eu vou encontrar uma célula. Uma célula não, milhões de células. Eu não sei exatamente a quantidade de células, mas isso é uma célula. Ou seja, a minha pele é composta por isso aqui. E você não vê isso, mas a ciência vê, através do microscópio. Então você vê o salto que Tales de Mileto deu, quando ele decidiu abandonar a mitologia, o mito, a magia e a religião, como era naquela época, aqueles deuses mitológicos, Netuno, Urano, Plutão e tal. Então hoje nós sabemos que essa é a menor parte do ser vivo, a célula. Ou seja, se eu pegar a pele do meu braço, ou a pele do meu rosto, ou meus ossos, quer dizer, tudo é composto de células, se for um ser vivo. Se não for um ser vivo, será composto de moléculas. De qualquer maneira, nós agora temos aqui, muito rapidamente, já sabemos como é que é a Lua, o homem já foi à Lua, nós já sabemos que existe o sistema solar. Tudo isso por causa de Tales de Mileto. Olha aqui, o sistema solar fotografado. Isso é a fotografia do sistema solar,
Que maravilha! Então você vê a revolução que aconteceu apenas porque um homem decidiu usar o cérebro e deixar de acreditar nos mitos. Esse nome desse homem era Tales de Mileto, é um pré-socrático, e a partir dele, então, surge o pensamento científico. Então, assim foi criada a ciência. Hoje, nós temos, por exemplo, se tirar a pele de um homem, nós sabemos que ficará assim. Aqui ficou escalpado, chamado o escalpado. É um homem sem pele. Tirou a pele, você vai ficar assim, nu. Então, a ciência avançou terrivelmente. Assim, estamos aqui, terminamos a nossa pequenina aula de 15 minutos, mostrando a vocês que as descobertas foram enormes, graças à coragem de um homem que decidiu duvidar de que os mitos estavam certos, e aí, chegando colocando essa dúvida, ele terminou descobrindo, hoje sabe-se que dentro do corpo humano existem todos esses órgãos que ninguém sabia. Hoje sabe-se que, no final de tudo, se você tirar o corpo humano, você vai chegar a isso, que é o esqueleto. Em suma, a ciência deu um salto. E já estamos partindo para uma robótica, ou seja, aqui está um ser humano que seria um robô. Uma cópia de um ser humano, mas que não tem carne, nem osso, nem pescoço. Então, a ciência deu um salto. O nome desse homem notável que deu esse salto é Tales, da cidade de Mileto, na Ásia, na Grécia, e ele fundou a ciência. Então, estamos aí dando a vocês como foi importante a confiança desse homem na inteligência humana. Ele acabou com o mito, acabou com a história da magia, acabou com a superstição e criou a ciência. Ano 600 anos antes de Cristo. E então, muito tempo depois, nós terminamos chegando na Lua, nós terminamos fotografando a Terra, nós temos uma fotografia do sistema solar e assim por diante. Então, vamos acabar aqui, quer dizer, é uma pequena introdução à ciência. Esse vídeo se chamará Introdução à Ciência. E o iniciador, Tales de Mileto. E eu acho que o homem mais importante hoje, olhando na história da evolução da filosofia, ele é escondido, Bertrand Russell, porque ele criou um sistema de raciocínio tão profundo e tão perfeito que destruiria toda a cultura. Tudo viria abaixo se fosse usado o sistema dele, o raciocínio dele. Então é melhor não mexer. Ou seja, a ciência está com medo da ciência. Terminou que a ciência destruiu a religião e o mito, e hoje em dia há um homem que é um cientista, Bertrand Russell, matemático e filósofo, e aí o que ele descobriu não tem nenhuma universidade que use, que se chama filosofia analítica. Então a ciência, que é o lugar dela e as universidades, está com medo da ciência que Bertrand Russell criou. É isso que nós estamos dizendo. Então chegamos a um ponto tão adiantado da ciência que o mais elaborado cientista, Bertrand Russell, então criou um sistema de análise da ciência que, se for utilizado, vai colocar todos os conceitos científicos que nós conhecemos hoje abaixo. Vamos ter que começar de novo do zero. Então, é essa a nossa mensagem para vocês, num vídeo de 18 minutos. Então, o vídeo se chamará Introdução à Ciência. Muito obrigado pela atenção e até o próximo.